você? É muito bom ter você aqui no nosso estúdio do canal do Connect Us Podcast, diretamente de Nova York, nessa cidade tão corrida. Estou aqui para me conectar com você. Por isso que eu estou aqui com o meu propósito, meu objetivo é me conectar com você e juntos nos conectar com a palavra de Deus. Por isso que eu estou aqui nessa plataforma, estou aqui no meu estúdio para fazer esse vídeo, para juntos nos conectar com a palavra de Deus. Então você que está aí do outro lado, faça um favor para mim, confere se você está inscrito do canal, se você faz parte aqui desse canal. Se você por um acaso não estiver fazendo parte desse canal, está na hora de você se inscrever para a gente estar conectado todo o tempo, tá bem? Segue a gente também no Instagram, no Spotify, no iTunes, no YouTube, todas essas plataformas digitais, lá nós estamos também. Você que pode, pega a sua Bíblia também. Vamos estar lendo no livro de Êxodo, capítulo 2, 3. Diz assim: Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e vestiu-se com betume e pinche. Então, pondo nele o menino, a pôs junto à margem do rio. Gente, esse texto a qual que eu li faz parte da respeito da história de Moisés. Nesse texto aqui vai dizer que Moisés já estava com seus 3 meses de idade, a qual que a mãe de Moisés havia escondido Moisés por 3 meses. Nesse texto não fala o nome da mãe de Moisés, sabemos nós que o nome da mãe de Moisés é Joquebede. Porém, a mãe de Moisés ela tem uma ação, tem uma atitude de esconder Moisés, a qual que Moisés ele nasce em um período a qual que o faraó, o rei do Egito, havia dado um decreto para matar todos os meninos, todos os homens que haviam nascido. Nesse período que Moisés nasce, a qual que o faraó tinha levantado esse decreto, tinha levantado essa lei. A mãe de Moisés, ela tem, a primeira ação mesmo quando o faraó havia dado essa ordem de matar todos os meninos, a primeira ação que ela toma é de guardar o menino, esconder o menino durante 3 meses. 3 meses passando, ela vendo que não era capaz mais de proteger esse menino durante 3 meses, ela tem uma outra ação. Ela pega um cesto, esse cesto que ela prepara, ela coloca betume, coloca pinche, faz um preparo, coloca o seu filho no cesto e coloca esse cesto com o menino na água. Pois bem, a primeira ação que Joquebede, nós sabemos que o nome dela é Joquebede, o texto que nós lemos no capítulo 2 não fala o nome de Joquebede, só fala a mulher, a mãe do menino. Ela tem uma ação. A primeira ação, ela esconde o menino. A primeira ação, ela vai contra a palavra do faraó. A primeira ação, ela vai contra o decreto que o rei havia ordenado. E que o rei havia ordenado para matar todos os meninos a qual havia nascido. Ela esconde os meninos dos soldados egípcios para que o menino fosse salvo. A primeira ação que aquela mulher teve foi de esconder. Ela foi contra a palavra do faraó. Segunda ação que ela vai tomar, que vamos ver no texto, é que ela vai pegar o menino agora, prepara um cesto, prepara algo que na concepção dela, algo que poderia proteger o menino, que era um cesto, forrou o cesto, colocou no rio. A probabilidade dessa ideia dar certo era mínima. Não tinha nenhuma hipótese disso acontecer, ser real e dar certo. Porém, quando ela coloca aquele menino no cesto, no rio, ela tem uma ação, porém a ação que Joquebede teve era plano que Deus estava concretizando para que Moisés chegasse até a casa de Faraó. A ação de Joquebede foi de colocar Moisés no cesto, preparar um cesto, colocar Moisés no cesto e colocar o cesto no rio. A ação de Joquebede, o movimento que ela estava fazendo era colocar aquele menino no rio, algo que a probabilidade de dar certo era mínima, porém, através dela estar em movimento, Deus estava direcionando aquele menino até chegar ao local qual que Deus havia preparado para ele crescer, que era onde? Na casa de Faraó. O que eu quero dizer para você que está me assistindo aí do outro lado, permaneça em ação, permaneça em movimento. Faça, por mais quando os nossos olhos humanos parecem que não vai dar certo, que a impossibilidade é o fim que vai acontecer. Mas faça, permaneça em ação, porque quando eu estou em ação, Deus vai me direcionando para o caminho que Ele quer nos levar. Joquebede,
prepara o cesto, coloca Moisés no cesto e o cesto com Moisés coloca no rio. O cesto vai navegando nas margens do rio. Quem vê o cesto, o texto vai dizer que foi a filha de Faraó. Ela vê o cesto, pede as suas servas para ir até onde estava aquele cesto, pega o cesto, quando ela olha para aquele menino, ela tem grande compaixão e ela sabia que aquele menino era um dos filhos da hebreia. Olha para você ver, esse texto vai estar falando todo o tempo a ação das mulheres, o movimento que as mulheres estão fazendo. E lembre-se bem, que era um contexto, um tempo onde que a mulher não tinha voz, um tempo que a mulher ela não tinha autoridade. Ela pega, quando ela olha para dentro do cesto, a irmã de Moisés, que estava vendo o caminho, o trajetório que aquele cesto estava fazendo, ela corre até a filha de Faraó, que estava banhando no rio, e fala com a filha de Faraó assim, olha, eu conheço uma hebreia que pode amamentar esse menino. Gente, outra mulher que você vai ver está em ação. Se a irmã de Moisés, a Miriam, tivesse ficado somente observando de longe o que ia acontecer, nada havia mudado. Quando ela vê que a filha do Faraó, ela pega o menino, ela olha dentro do cesto, ela corre até a filha de Faraó e fala com a filha de Faraó, eu conheço uma hebreia que ela pode amamentar o menino. A filha de Faraó pede para ela chamar quem poderia cuidar do menino e cuidou do menino. Quando o menino estava com uns 10 anos de idade, ela novamente trouxe o menino para a filha de Faraó. E a filha de Faraó deu o nome do menino de Moisés, que significa porque tirei das águas. A pergunta a fazer por texto era essa. Por qual motivo que Moisés foi criado mesmo assim com a sua mãe? Primeiro, quando ela pega o menino, ela olha para o menino, ela tem grande compaixão do menino, sabendo ela que era filho de uma hebreia, sabendo ela, a filha do Faraó, sabendo ela que o menino tinha uma ordem de morte para a vida dele, que vinha do seu próprio pai. Portanto, quando ela olha para o menino, ela tem grande compaixão, ela ouve a voz, ela ouve aquela que disse para ela que conhecia uma hebreia, ela entrega o menino novamente para uma hebreia, mas era necessário Moisés crescer com uma hebreia, crescer com o povo da sua cultura, com a sua própria mãe, primeiro, porque Moisés ele era o libertador a qual que Deus havia escolhido para libertar o povo de Deus do Egito. Moisés era o libertador a qual que Deus havia até falado com Abraão, que o povo dele ia permanecer por 400 anos no Egito, ia permanecer por 400 anos por escravo. Depois desses anos, Deus ia libertar ele com a mão forte. Moisés era aquele que Deus havia escolhido. Portanto, todo o tempo que você vai ver que Joquebede estava em movimento, tentando salvar o seu filho de alguma forma, era Deus fazendo o plano dele acontecer para Moisés ser salvo. Anderson, o que eu preciso fazer para os meus planos ser concretizados? Permaneça em movimento, estuda, trabalhe, sonhe, planeja, mas não deixa de fazer nada. Faça alguma coisa para me ver. As coisas acontecerem na minha vida, é necessário que eu permaneça em movimento. Mas eu não sei qual o caminho que eu vou tomar. Não tem problema, faça alguma coisa. Que quando você estiver fazendo algo, você vai descobrindo o caminho que você vai tomar. Mas, por favor, só não deixa de fazer. A gente vai ver aqui que Joquebede, ela estava fazendo um movimento, para salvar o filho, não fazendo movimento, ela estava em movimento todo o tempo, ativa para salvar o menino. Mas Joquebede não sabia que o plano de Deus era que o menino crescesse na casa de Faraó. Joquebede, ela tentava salvar o seu filho da morte. Joquebede estava em movimento para salvar o seu filho contra o decreto de Faraó. Porém, mas também era propósito de Deus que Moisés ele crescesse na casa de Joquebede, porque se Moisés não tivesse crescido na casa de Joquebede, ele não tinha aprendido sobre as leis e tampouco sobre o seu Deus, a qual que Deus havia feito a promessa para Abraão. O plano de Deus era que Moisés ele entendesse, sabesse da cultura do seu povo, do seu Deus, e também que ele crescesse na casa de Faraó. Por qual motivo que Moisés tinha que crescer na casa de Faraó? Pelo fato
que o povo hebreu, por ele ser escravo tanto tempo, eles não tinham nenhum conhecimento intelectual e tampouco estudo. Moisés, por ele ter crescido na casa de Faraó, ele pôde ter estudado e conhecer letras. E por isso, nós temos os livros Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômicos, alguns salmos, tudo escrito por Moisés. A promessa que Deus havia feito para Abraão, que Deus ia libertar o seu povo, Deus sim libertou o povo, porém Deus usou Moisés para ser o libertador. O que eu quero dizer para você? Permaneça em movimento. Não fique parado. Faça alguma coisa. Porque quando você estiver fazendo alguma coisa, trabalhando, exercendo alguma coisa, no meio desse caminho, Deus vai trajetando o que Ele tem para você. Que Deus abençoe. Fica com Deus. Eu quero encontrar você aqui no nosso próximo episódio. E, por favor, confere aí se você está inscrito aqui no canal do Connect Us Podcast. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até no próximo.